Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é Paulo Roberto. Sou trabalhador desta casa. Estou atrás do púlpito, de camisa azul, de gola, uso óculos, grisalho, cabelo passo a máquina. E vou fazer a prece de Cáritas para que a gente comece nossa exposição na noite de hoje. E também em respeito ao momento comemorativo que nós estamos neste momento. Nossa casa fez desta semana 92 anos. Uma história, uma linda história, diga-se de passagem. E em respeito aos que antecederam este trabalho, e muitos já se encontram na pátria espiritual, era do desejo deles que se iniciasse os trabalhos com a prece de Cáritas. E eu estou aqui neste momento para dar sequência nesse trabalho. E a prece começa assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde um dia se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Então, meus irmãos, gostaria de divulgar para todos vocês que nós estamos preocupados no esclarecimento, no estudo. Inauguramos aqui na parte de baixo, onde era a sala do passe, ali está a biblioteca. A gente quer que o conhecimento chegue a todos, pois é através do conhecimento que a gente vai se esclarecendo e saindo do véu da ignorância, que faz com que a gente trilhe esta jornada terrena com mais liberdade, com mais paz, harmonia e com amor. Então, quem quiser conhecer uma boa obra, separamos ali, estão convidados a conhecer esse espaço, que ele está aqui para ser dividido. Hoje, então, quem vai fazer a nossa exposição é o
o nosso irmão de caminhada, Antônio Nascimento. Atualmente ele está como presidente da nossa federação. E antes de começar, eu vou quebrar um pouco o protocolo, é claro que se o Antônio me permitir. E eu quero falar sobre um ato benevolente para dar início à nossa noite. Há aproximadamente 3 anos e meio atrás, a nossa casa teve uma demanda e nós precisamos ir até a federação. Nesta época, fomos acolhidos por quem? Por este irmão que aqui está, o Antônio. Ele não sabe o ato de benevolência despretensioso que ele praticou à época, mas que mudou os rumos da minha história, da minha família e desta casa. Então ele, como fez parte deste processo, nada mais justo que ele estivesse aqui hoje, nesse momento em que estamos celebrando os 92 anos desta casa que sempre nos acolhe. Não sei vocês, mas às vezes eu chego com o coração em 1000 pedaços e a espiritualidade vem juntando pedacinho por pedacinho e aos poucos a gente vai se reequilibrando, não é verdade? Então eu passo a palavra para o nosso irmão Antônio. Boa noite a todos. Que todos nós possamos nos sentir acolhidos, bem-vindos e principalmente envolvidos pela espiritualidade amiga durante esse momento de espiritualidade, de fé, de esclarecimento e de consolo. Eu sou homem, pele cara, estou usando óculos, cabelos grisalhos e tenho a camiseta azul escura. Essa autodescrição é para aqueles que depois, com baixa visão ou até mesmo com falta de visão, que possam assistir pelo YouTube. E é uma questão de inclusão, de acessibilidade. Nós estamos aos poucos implementando esses canais para facilitar, os inúmeros irmãos e pessoas que têm portador de alguma deficiência, de alguma necessidade especial. Da nossa parte, como nos falou o Paulo, nós estamos na presidência da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. E nada mais é do que a união das 415 casas espíritas que existem hoje ligadas à Federação no Estado do Rio Grande do Sul. E exatamente em nome dessa movimento espírita federativo e pelas nossas equipes, a nossa chamada diretoria executiva, com suas áreas, setores, coordenadores, centenas de pessoas que atuam diretamente nos núcleos de treinamento de estudo, no apoio continuado às instituições espíritas, nós queremos trazer o nosso abraço de confraternização, de alegria, de incentivo e de força dos laços federativos com o Grupo Espírita União Sagrada de Nosso Pai, nos seus 92 anos. Parabenizamos a direção atual, os seus trabalhadores, bem como das décadas passadas, desde os seus fundadores e aqueles que ao longo dessas quase um século deram o seu tempo, deram a sua contribuição com os seus talentos e mantiveram essa casa, como falou Paulo, como esse ponto de luz que acolhe aqueles cansados, sobrecarregados e também oferece a base de bom senso, de lógica, para uma fé raciocinada, para que possamos viver melhor. Viver, se nós formos perguntar para um biologista o que é a vida, ele vai dizer que a vida é qualquer organização molecular que consegue sobreviver, que faz trocas com o ambiente externo e que consegue se reproduzir.
Uma célula simples tem vida. Mas também nós podemos identificar a vida num outro aspecto, que é aquela capacidade de elaborar um campo mental, psíquico. Os animais, eles têm a percepção, eles conseguem se relacionar com o mundo exterior, conseguem identificar, eles têm sensibilidade, são sencientes. Alguns têm uma capacidade muito grande de interagir e, como costumamos dizer, esse animal só falta falar, porque ele adivinha, ele sabe, nos conhece, ele nos envolve muito bem. Mas a diferença do animal é que ele tem normalmente um pensamento que não é contínuo, ele é como se fossem fotografias. Alguns até conseguem fazer um álbum, mas são situações mais esparsas, porque ainda domina muito nele o instinto. O espírito, o princípio inteligente, quando deixa de ser uma mônada espiritual que anima, né, os reinos inferiores, ditos reinos inferiores da criação, passando inclusive pelo reino vegetal, quando ele chega na espécie hominal, ele tem uma individualização. E alguma coisa acontece que faz com que nós tenhamos, então, um pensamento contínuo. Que eu consiga entender o passado com as consequências do passado se fazendo no presente e consigo, inclusive, projetar para o futuro as consequências das minhas ações agora. Por isso, eu me planejo para, por exemplo, fazer um curso, para construir uma casa, para umas férias, eu planejo uma família, eu sonho, eu faço isso, diferentemente dos animais. E exatamente essa individualidade do espírito que Kardec, na codificação, começa então a gravar o espírito na fase hominal com E maiúsculo, com individualidade. E nessa etapa, nós temos uma grande característica que é o livre-arbítrio. De uma forma muito simples, como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos escolher. Mas não basta apenas eu ter a capacidade de escolher. É fundamental que eu me prepare para saber escolher. E esse aprendizado do ser humano, ele acontece através de um fenômeno, de uma lei, que se chama lei de evolução ou lei de progresso. A temática que a gente quer conversar com vocês, de uma forma expositiva, reflexiva, é que para vivermos, nós podemos apenas atender essa impositivo biológico. Eu posso me retirar, ir para uma floresta, ir para um sítio extremamente remoto e sobreviver e ter uma vida biológica. Mas o ser humano atende também, o ser humano, então o espírito com E maiúsculo, ele precisa passar por um processo de aprimoramento. E esse aprimoramento, ele acontece exatamente com a convivência. Ninguém tem os atributos, as inteligências, as competências sozinho. Ninguém se aperfeiçoa sozinho. Eu preciso exatamente atender a 6ª lei moral, que está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, no 7º capítulo, que é a lei de sociedade. Então, a convivência é que me permite aprimorar as minhas virtudes, os meus talentos e também descortina as minhas sombras, as minhas fragilidades e as minhas dificuldades. Um dia, conversando com uma pessoa muito querida, né, com mais idade, que tinha uma filha que tinha alguma dificuldade, umas distorias mentais, era de difícil convivência, ela criava bastante complicações em função das características dela. E ela, como mãe, diz, não, a fulana era uma excelente pessoa. O problema dela é que as pessoas não sabem conviver com ela. Digo, qual é o segredo para conviver com ela? Diz, não, é só não contrariar ela. Se você contrariar, aí que cria problema. Agora, se fizer as vontades dela, é uma excelente pessoa. E ela, como mãe, se dedicava, fazia tudo para a filha nesse sentido. Né? Uma das características que ela tinha era uma preocupação muito grande: o que aconteceria se ela desencarnasse antes que a filha. Né? Até para a satisfação dela, né? Ela queria, a filha acabou desencarnando antes do que ela, porque era uma preocupação, que ela sabia
que os outros não compreendiam suficientemente ela, não faziam as vontades dela. Pois bem, meus amigos, o que nós temos aqui então? Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta básica, que inclusive está na filosofia espírita. De onde que a gente vem? O que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai? Essa passagem que pode ser poucos anos, poucos meses, poucas horas, desde o nascimento até a desencarnação. E pode demorar um século, ou próximo de um século, alguns até passam de 100 anos de existência física. Qual é o progresso? O objetivo? E exatamente a evolução, o aprimoramento. E para isso, nós temos duas grandes vertentes. Né? Uma é adquirir o conhecimento das ciências que regem a própria matéria. É aquilo que nós aprendemos nos bancos escolares, que a criança aprende. E ela aprende a partir da alfabetização física, química, matemática, e que vai ser depois importante para que ela possa aplicar os seus ofícios, nas suas profissões, em tudo na vida tu precisa dominar. Esse é o objeto de estudo da ciência normal, né, da ciência acadêmica, que é a matéria e as implicações, as leis da matéria. Nós precisamos saber disso, precisamos, e para que possa viver na matéria. Então nós estamos adquirindo conhecimentos, né? E quanto mais eu vou conhecendo, mais habilitado eu estou para contribuir na sociedade. E felizmente isso é uma verdade, que nós saímos das cavernas e estamos agora fazendo, né, viajando pelo espaço, e afirmam alguns que em poucas décadas a gente deve estar colonizando Marte e talvez no futuro alguns outros planetas, assim como aconteceu nas grandes viagens dos navegantes, e que o novo mundo, como todo o globo, foi descoberto. Certamente isso faz parte do futuro, e nós só vamos acompanhar isso reencarnando futuramente a partir do nosso processo contínuo de desenvolvimento. Mas para que o ser humano não se materialize, não fique intelectualizado e principalmente entenda um outro propósito da vida, que é o desenvolvimento dos sentimentos, que é exatamente esse cuidado que aquela senhora tinha com a filha, a empatia, a solidariedade, a fraternidade, o amor, a caridade, esses sentimentos que nos dão uma sensação de bem-estar tão grande, e que se eu não estou exercitando eles, me tornam áridos, me tornam inquietos, me tornam depressivos, fazem com que a vida perca um pouco o sentido. Às vezes, a pessoa pode estar muito bem materialmente, ter inclusive conhecimento, e ela acaba se suicidando, se levando pelos vícios, né? Ela perde um sentido, perde um propósito para a existência. Exatamente isso, né, que vem na linha do desenvolvimento das chamadas inteligências, que começou lá com Alfred Binet, Theodor Saine, do QI, inteligência intelectual, esse desenvolvimento que eu posso responder questões, orientação lógico-espacial, que faz com que o ser humano tenha algumas habilidades que durante um certo tempo foram valorizadas e que no final do século passado, né, foram superados ou foram complementados, melhor dizendo, com a chamada inteligência emocional, em que eu posso ser inteligente, mas eu tenho que aprender a viver e conviver, eu tenho que aprender a reagir, eu tenho que aprender a lidar inclusive com as frustrações. E no início deste século, podemos dizer, desse novo século, a doutora Dana Zohar, a doutora Yermash, a doutora Ramachandran vieram falar então da inteligência espiritual, que não é somente eu ter um sentido de eu ser espírita, eu ser evangélico, católico, budista, protestante, não. É sobretudo eu, através da religiosidade, de um sentido maior para a existência, eu dar valor para os meus dias, para o bom uso dos meus talentos, é dar sentido e valor para a minha existência. É, como diz o Espírito Joana de Ângeles, que eu possa, de tempos em tempos, e se possível, ao final da nossa vida, olhar para trás e ver que eu tive boas atitudes, que eu cresci, que eu me transformei, que eu contribuí, que eu deixei pegadas luminosas que deram um sentido para a minha existência. Por isso, meus amigos, né, João assevera
a fala de Cristo lá no capítulo 8, 32, que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. A verdade é aquele sentido de eu buscar um entendimento mais amplo da própria existência, do sentido da existência, para que a minha vida, então, tenha significado. Conhecereis a verdade, ela nos libertará. Porque vai nos tirar da ignorância, vai nos tirar, inclusive, uma grande armadilha que é o materialismo, é o achar que a vida só tem um propósito na existência atual. Alguns tempos atrás, faz um tempo maior, eu tinha um amigo conhecido nosso, que era um médico bem-sucedido, né, e que vivia, né, logicamente, para usufruir dos gozos, dos recursos, vivia uma vida que a gente chama de hedonista, usufruir das sensações. E dialogando com eles, de certa feita, porque a gente fazia outras opções que muitas vezes faziam que a gente escolhesse a porta estreita em vez de ir pela chamada porta larga, ele nos disse: poxa, quando tu chegar mais tarde na tua vida, tu vai te arrepender, porque tu não vai ter vivido, né? Você não vai ter aproveitado a vida. E ele nos disse: o que a gente leva da vida é o que a gente usufrui. Eu digo: então já não leva nada, porque na tua concepção, se não tem nada depois, não vai ter arrependimento, não vai ter nada, né? Acabou. E tudo o que tu viveu e que você gozou, usufruiu, vai ter desaparecido, não vai ter significado nenhum. É só um momento. É só um momento. Mas veja por outra perspectiva. Se a vida prossegue como eu tenho certeza que ela prossegue, nós vamos levar da vida aqueles tesouros que os ladrões não roubam, as traças não corroem. E isso realmente vai ter sentido e vai ter valor. Imagina você chegando do outro lado de lá e entendendo que a vida continua, né? Que a vida prossegue. É claro que nós sempre temos a oportunidade de reencarnar para de reparar, mas a oportunidade perdida, ela é sempre um fardo para nós. Quando eu fico para trás, quando eu deixo de fazer o que eu poderia fazer, isso vai ser, de certa forma, cobrado ou vai nos fazer falta em um determinado momento. Por isso, conheçamos a verdade, e essa verdade nós buscamos através do Consolador Prometido na mensagem do Evangelho. Tá? Então, a maneira de nós começarmos é nós pararmos, às vezes, só de falar e começarmos a fazer. Né? A questão 919 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual é o caminho para a felicidade, a resposta dos benfeitores amigos, referindo à escola antiga vinculada a Sócrates, né, como um sábio da antiguidade, é: conhece-te a ti mesmo. Por isso, nós precisamos mudar a nossa percepção. Termos aquilo que Jesus fala de olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a compreensão sobre tudo que nos acerca ela tenha um filtro diferente, um significado diferente. Né? E aí, muitas das aflições que eu estou vivendo hoje, elas pedem de intensidade, porque isso aí vai passar. Isso vai passar. Né? Os momentos que a história da humanidade marca, inclusive, eles passam. Mas o que sobrevive, o que sobra para nós? É o nosso estado de alma, é a nossa continuidade, é como eu vivo e convivo. Primeiro comigo mesmo e depois com os que eu interajo, seja na família, ou seja no ambiente de trabalho, na sociedade espírita, nos clubes, na internet, nas redes sociais, nas minhas relações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nós temos por título: Pedi ou tereis. Isso eu reputo como algo muito significativo para que a gente possa viver os dias de hoje. Por quê? Nós vivemos um instante de muita agitação. E essa agitação, ela prenuncia, né, esse momento de transição planetária, que de um mundo de expiações e provas nós estaremos rumando. Não tem uma data definida, não tem uma virada de ano que automaticamente vai mudar a folhinha do calendário. Mas nós vamos rumar para um mundo regenerador. Um mundo onde vão gradativamente reencarnarem aqueles espíritos que estão comprometidos com o bem, com o belo, né?
com a bondade e com o exercício da lei de amor. Enquanto isso, que nós convivermos em situações que certamente nos testam a paciência, que nos testam, né, as nossas convicções, até mesmo a nossa fé, é fundamental que a gente busque ajuda. E essa ajuda para nós podermos passar por essa transição fortalecidos, ela pode ser identificada e alguns instrumentos podem nos ajudar. Está lá no item 7 desse capítulo 27, que é algo que os Espíritos dizem que sempre que nós pedirmos com fé, com determinação, nós vamos receber. E sabe qual é a receita para essas ferramentas que nos permitem enfrentar qualquer situação na vida para viver e conviver melhor? É a coragem, a paciência e a resignação. A coragem é para prosseguir, é para não desanimar, é para acreditar nas nossas próprias forças e em algum momento que eu sinto que escapa das minhas possibilidades, eu ter a certeza de que o amparo divino não nos faltará. Paciência, porque a lei de Deus, que ela é autoaplicativa, a lei é de causa e de efeito, ela vai se ajustando. E como nós não vivemos sozinhos, ele é como se fosse um enredo. Eu convivo com um companheiro, com a companheira, com um filho, com um tio, com um colega, com um vizinho, todo mundo, e está todo mundo nesse caldo de cultura evolutiva e no momento que eu faço alguma ação, ele tem reflexo, o outro faz, e aí nós vamos adiante. Joana de Ângeles, lá no livro Vida Feliz, na mensagem 120, inclusive nos alerta, né? Mesmo que tu não saibas, tu és exemplo para alguém. Então, o meu esforço para viver melhor, para ter uma postura do verdadeiro espírita, né? Ou do espírita cristão, ele vai auxiliar os outros também nessa busca de um equilíbrio e de uma sociedade que possa ser mais fraterna, mais justa, mais, digamos assim, humanizada. Paciência. Tá? E tem situações, inclusive, que não dependem de mim. Eu faço a minha parte, tudo, mas são fatores externos. Normalmente, e é natural, principalmente agora com as comunicações em tempo reais que envolvem todo o nosso orbe, né? Imediatamente, se a Ucrânia toma uma ponte lá do exército russo, lá em questão de minutos a gente está sabendo aqui. Acontece alguma coisa lá nos Estados Unidos que impacta na bolsa, isso, aquilo, conforme o nosso interesse, o nosso contato, eu já estou sabendo. Ele me afeta quase que diretamente. Eu preciso prestar atenção em tudo, no macro, mas eu tenho responsabilidade no micro. É onde eu consigo interagir. Alguns, né, começa pelo nosso núcleo familiar, pela ambiência, pelos alunos que eventualmente eu tenho, pela comunidade onde eu interajo, inclusive pelo alcance que eu tenho nas minhas redes sociais, é a minha zona de influência. É isso que eu tenho que me responsabilizar. Enquanto o mundo ainda não está melhor, né, porque os homens não estão melhores, eu prossigo com fé, com bom ânimo, fé no futuro e resignado. Pois bem, para educar os nossos sentimentos, há dois aspectos bem importantes. Primeiro, o cumprimento da lei de amor que Jesus veio exemplificar. Eu não vim destruir a lei, referindo-se à lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento. E Jesus vivenciou. Né? Exatamente porque ele vivenciou, ele marcou tanto. E as máximas morais do Cristo, que normalmente são exercitadas no contato dele com a mulher adúltera, no poço de Jacó, né, com o doutor da lei, aquele enredo, aquele relato daquela experiência, ela não pode ser deturpada. E exatamente estas mensagens fundamentais da vivência do lei de amor é que chegam até nós e que foram selecionadas essas partes para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Outros aspectos que criaram, né, os dogmas das igrejas, os rituais cristãos, que têm mais de 20 mil denominações cristãs no mundo todo, essas têm diversidades. Para nós espíritas, o nosso modelo, o nosso guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. Nós temos a nossa base no cristianismo. Os espíritos vêm, através da codificação, para reforçar, realçar e confirmar a mensagem cristã. E dentro da mensagem do Cristo, ele incentiva muito que nós façamos
em relação ao próximo que a gente gostaria que fosse feito para conosco mesmo. E na essência deste amor em ação está a caridade. Não somente a caridade material, que é normalmente o que vem à nossa mente, mas a caridade conforme entendia Jesus, que Kardec tem a oportunidade e a sensibilidade de perguntar. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? E aí é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, fazer o bem que estiver ao nosso alcance, sem olhar a quem. Indulgência com as imperfeições alheias, porque os outros são imperfeitos, nós somos também, apesar de às vezes a gente achar que não é tanto, ou que é menos do que o outro, ou que está melhor do que o outro. Né? Indulgência, né? Porque às vezes a pessoa não está num momento bom, ela é uma boa pessoa, mas naquele momento ele está ansioso, ele está perturbado, ele está influenciado, inclusive, por entidades espirituais que querem a falência dele, ou que sintonizaram num pensamento, num pequeno desequilíbrio, a pessoa está fora de ponto. Indulgência, ora, vibra, vai passar. Tá? E se ainda assim a convivência ou alguma situação ainda é difícil, perdão das ofensas. O perdoar não significa eu ficar vivendo com o outro, eu viver, digamos assim, ter aquela confiança do outro depois que ele fez alguma coisa que nos impactou. Mas é eu não desejar o mal, né, e entender que ali, apesar do erro, né, do dito pecado, o outro vai melhorar, se não for nessa existência, no futuro. Assim como nós também faremos isso. Se a gente não acreditasse isso, nós também estaríamos, entre aspas, condenados, porque basta que a gente olhe um pouquinho que a gente vai ver, como diz o ditado popular, que nem sempre a gente é flor que se cheire, né? A gente tem muitas máscaras, tem muitas dificuldades. Basta que pise nos nossos calos que a gente também sai fora do ponto. Mas para viver e a vida ter sentido, tem que viver com alegria, com fé, com esperança, né? É tão ruim quando tu pega alguém pessimista, tá ruim, né? Que não sei o que, tal. Isso baixa a vibração. Quem que gosta de conviver com alguém nesse sentido? É ruim, tu tem que te afastar, né? Tem que ter bom ânimo, não. E é um dos princípios da felicidade possível na face da Terra que está lá no 922. Além da posse do necessário, da consciência tranquila, quer dizer, eu fazer o melhor pelos meus atos e estar corrigindo de tal forma que quando chega a noite eu deite e possa dormir com tranquilidade, que eu não tenha ansiedade, que eu não tenha nenhum arrependimento, se tiver que eu faça reparação, que eu tenha fé no futuro, que as coisas vão melhorar. Não vejo como, não depende de mim só. A lei de Deus é de evolução e o mundo vai evoluir. Aí a gente sabe, mas será que mudou? Os historiadores, os sociólogos, todos dizem que a humanidade vem evoluindo, apesar de situações que hoje nos saltam aos olhos, porque as comunicações são imediatas, mas todos são unânimes que a humanidade melhorou e, lógico, depende de cada um de nós, da nossa contribuição para se somar no coletivo, para que a gente melhore um pouco mais. Só que essa melhoria ela é só vista em períodos grandes, né, de décadas, de séculos praticamente. Tá? E a gratidão. A gratidão é fundamental, eu tenho que ser grato à vida. Quando eu faço a prece, uma das situações que os Espíritos dizem que na prece eu devo agradecer. Agradecer. O primeiro ato matinal, diz os Espíritos, é agradecer porque eu abri os olhos. Se eu posso sair da cama, que bom. Tem um monte de dificuldade, de problemas, disso, mas que bom que eu posso fazer. Porque poderiam ser piores. Eu poderia não estar fazendo alguma coisa. Eu poderia estar... E aí basta que eu veja ao meu redor, ou nas minhas proximidades, que eu vou encontrar irmãos que estão numa situação que eu não trocaria por eles. Eu não trocaria. Então, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho o meu fardo, mas ele está adequado. Nada nos acontece que não esteja no rol, na lista das nossas necessidades, diz o Espírito Joana de Ângeles. Gratidão. A própria Joana de Ângeles tem uma obra que se chama A Psicologia da Gratidão. Na nossa convivência, quando tu convive com alguém que é grato, não é bom essa convivência com a pessoa? Que ela valoriza? Pequenas coisas, mas quando tu faz alguém, parece que a pessoa não toca, não responde, não te dá uma sinalização, não que tu esteja cobrando, né? Mas ele fica mais árido. Agora, quando a pessoa valoriza as pequenas coisas, é tão bom isso. É exatamente isso, o louvar a vida, a gente agradecer, sabe? Abrir a janela, ver o sol nascer, que bom que a temperatura melhorou, né? Quem gosta do calorzinho, hoje vai ser um pouquinho mais quente, não vai ser aquele frio, né? Quem gosta
de um dia limpo, de um dia bom, quem gosta de chuva, o dia da chuva que está chovendo, eu sempre posso ver alguma coisa e agradecer, tá? E lógico, na medida em que eu desenvolvo a gratidão, isso muda o meu olhar, a minha lente para a vida, e vai fazer com que eu me torne mais afável, que eu me torne, não é meloso, mas uma pessoa de trato mais sensível, mais tranquilo, em que eu me preocupo, né, para como vou agir, né? Eu vou com relação ao outro, eu me preocupo, porque às vezes a minha forma atabalhada, às vezes não é rápida de fazer, eu causo sensibilidade nos outros, eu às vezes machuco o outro sem que ele tenha a intenção, mas para mim não machucar, eu tenho que aos poucos começar a treinar, assim, ser mais afável. Daí entra as palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, com licença, coisas que eu vou fazendo assim no dia a dia, né? E vou melhorando, né? Tem há pouco tempo a gente vendo um estudo, né, de que, por exemplo, assim, no trânsito, se você entrar, se der uma brechinha, tu entrar na frente, né, o outro motorista que fica atrás, que passou, que fez, normalmente tem uma reação, tem um pico de colesterol, de adrenalina. Agora, se você baixar o vidro e fizer assim, ó, licença, o cara diz, pá, por quê? Porque ele diz assim, ele me respeitou, ele me pediu licença. O que é isso aí? É afabilidade, é doçura, é gentileza, é respeito. Não fica melhor as coisas? Claro que fica. E quando eu começo a incorporar isso, eu me torno uma pessoa de mais fácil convivência, tá? E lógico que eu preciso, nessa calda de cultura, porque nem todo mundo é afável e doce, eu preciso ter tolerância. Tolerância com o diferente, com o que pensa diferente, com o estado emocional do outro, com as ansiedades, né? A gente passa e passou por um momento bem desafiador no nosso país em que muita gente precisou de tolerância, né? De tolerância. Às vezes amigos nossos, quando vê o pessoal com um pensamento diferente, a coisa ficou muito difícil. Tá? Tolerância. E aí, lógico, na segunda fase da tolerância, assim, é eu não julgar, é não condenar, eu me afastar um pouquinho e pensar, por que fulano está assim? Por que ele está agindo assim? Primeiro para pensar, será que eu também não estou sendo assim? Será que eu não dei razão para que fosse assim? Mas se não, eu tentar compreender o que o motivou a fazer, sem julgamento, tá? E aí eu consigo, aos poucos, aceitar. Está entendendo? Porque tudo é passageiro, nada é definitivo na vida, tá? E aí eu consigo, muitas vezes, estabelecer um perdão, que é oferecer a outra face, ou não levar aquilo a ponto de faca. Lógico, eu vou continuar vivendo e convivendo, usando do meu livre-arbítrio, fazendo as minhas escolhas, e aí eu vou usar a minha liberdade, mas sempre com responsabilidade. Porque nada que eu faça ou deixe de fazer não tem um impacto nos outros. Então, cada ação minha, cada pensamento, ele tem um reflexo. Se eu me esforçar para cooperar, entender que a gente vive com pessoas que são diferentes uns dos outros, não por opção, né, mas por um caldo de cultura, de experiências dessa, de outras vidas, de genética, de influência, de reação, né, de etapa de evolução, e isso dá uma diversidade muito grande, e que eu tenho que agir com respeito. Lógico, se eu fizer isso, com certeza eu vou procurar não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para comigo. E isso é o princípio básico da justiça. Vai fazer com que eu haja com mais prudência, com mais calma, com mais jeito. E isso é fundamental, né? Por exemplo, quem teve a oportunidade de correr atrás de uma bola, né, sabe que no jogo tu não pode entrar correndo. Se tu entrar, tu vai ser driblado. Tu tem que ir com jeito, tu tem que ter estratégia, tem que ter sensibilidade naquilo ali, tem que analisar até para que teus movimentos não te traiam, tá? E para isso eu preciso ter prudência, né? Prudência, né? Nunca fez mal a ninguém, quer dizer, o silêncio, o serviço e a oração é a melhor coisa que tem. Às vezes, não, mas eu não aguentei porque aqui está me fazendo mal. Joana de Ângeles, o Espírito diz que tem 2 tipos de dores básicas no ser humano. Uma é a dor da renúncia, aquilo que eu escolho, eu vou silenciar, não vou dizer nada, me deu vontade de dizer umas verdades, vou fazer um prêmio segurar, tá? Aquilo dói, é difícil tu controlar ali, né? Segurar os cachorros internos lá, aqueles, né? Os Doberman que a gente tem, aqueles, tem o nome de outros cachorros mais perigosos, tipo o Doberman, né? Mas tu segura lá, aquilo dói, tá? Dói. É um esforço, mas é uma escolha minha. Mas o problema é assim, se eu largo os cachorros,
depois dá todo um estrago, e depois que passa tudo aquilo, eu tenho que assumir as responsabilidades, aí eu tenho um arrependimento. Eu tinha um colega meu de profissão que ele dizia assim, o problema não é brigar é bom, porque tu está adrenalizado, tu dizer a ansiedade para alguém é muito bom. O problema é que depois tu tem que fazer as pazes. Aí que o problema é tu resolver, né? Não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, é bom a gente cuidar e tal. Então, prudência, né? E isso vai nos levando a um aprendizado, sabe? Que a gente vai aprendendo na vida. Para isso, eu tenho que estar melhor. Quando passa um tempo, o André Luiz, inclusive, disse que em 3 anos eu não olhar para ver que eu estou um pouco melhor, que algumas coisas que eu fazia, poxa, isso eu posso fazer melhor. Isso que eu fazia até já me envergonho. Mas eu agia ou por ignorância, ou às vezes até por cabeça dura, porque eu sabia que podia agir melhor, mas ainda não conseguia. Né? Isso é uma luta, né? O Paulo dizia, por que o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu já não desejo, eu faço. Essa luta íntima para mim de melhorar. O importante é eu me questionar, porque aí eu evoluo. Agora, se eu não me preocupo, aí eu só vou sofrer as consequências, não vou ter a direção da minha existência. Por isso é que Jesus nos sugere que a gente tenha sempre vigilância e oração. Que eu fique atento, vigiar as nascentes do nosso coração. E oração é pensar em Deus, é nos aproximarmos, é fazermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Nós encontramos nas revelações, né, que começa na lei mosaica, que logicamente era um Deus impositivo, que ela é uma base, né, não serve mais para nós, tem alguns que já usam, né, quer dizer, já tem coisa melhor. A lei de amor vivenciada por Jesus, né, e na doutrina espírita, na terceira revelação, no Evangelho e toda a orientação que nós temos. Dessa forma, meus amigos, nós nos aproximamos daquele Espírito, o João, que reencarna como o Povelolo de Assis, né, o pobrezinho de Assis, e que veio trazer uma mensagem de resgate da Igreja Católica, à época que tinha se afastado. E ele tinha como referência, como lema, como sugestão para nós, uma oração que é famosa e que muitos de nós conhecemos. E Francisco de Assis dizia assim: Senhor, fazei de mim o seu instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se fizermos esse caminho de sermos um instrumento de paz, certamente nós viveremos em paz e teremos a satisfação, a alegria de viver e de conviver bem. Participando do aniversário, nós também queremos fazer um comunicado. Hoje, nós acertamos com a PUC lá, o nosso 10º Congresso Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, vamos voltar a fazer presencial, né? Em 2021 teve que ser totalmente virtual, volta lá para a PUC, e nós vamos fazer de 27 a 29 de outubro de 2023 o nosso 10º Congresso, que é um objetivo de um grande momento do reencontro de todos os espíritas gaúchos. Vocês estão convidados em primeira mão aqui. No nosso site da Federação, o pessoal pode fazer uma prescrição sem nenhum tipo de pagamento e começa a receber as informações para depois ter valores, a programação e depois decidir se vai querer participar, se vai poder participar. Mas fique com isso na mente, vai ser uma grande alegria nós nos reencontrarmos outras vezes, em outros momentos, mas especificamente, se for possível, no nosso 10º Congresso. A todos, a nossa gratidão, paz e bem a todos. Então, meus irmãos, após estarmos com as nossas vibrações elevadas,
final dessa exposição, eu convido vocês para o passe coletivo. Aquele momento em que a gente recebe diretamente da equipe crística, dos mentores espirituais desta casa, tudo aquilo que viemos buscar. E eu convido a quem sentir no coração de fechar os seus olhos. Mas se preferir, pode ficar de olhos abertos. Então vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, rogando a Ele para que neste momento possamos receber essas energias benfazejas dos irmãos espirituais que aqui estão. Que essas energias penetrem todos os nossos centros de forças vitais, promovendo assim o nosso refazimento físico, mental e espiritual, de célula por célula. E assim, vamos nos renovando, nos fortalecendo para mais uma semana de uma vivência humana, com muito amor, com muita fraternidade. Depois de todo o conhecimento que adquirimos nessa noite, teremos uma semana mais leve, com toda certeza. E eu convido a todos vocês, neste momento, vamos mentalizar o nosso lar. Convide a espiritualidade que aqui está, para adentrar peça por peça, fazendo a asepsia necessária em decorrência dos nossos maus pensamentos, de algumas atitudes equivocadas. Assim, vamos dando leveza, harmonia e paz nesse lar que é o nosso lar escola, esse núcleo que nos ensina a conviver com os nossos semelhantes, com nós mesmos. Vamos mentalizar também as nossas plantas, os nossos animais de estimação, que todos eles possam receber também neste momento. Mas a gente veio aqui também para praticar a caridade benevolente. A beneficente é muito fácil de ser praticada. Vamos mentalizar todos os nossos irmãos que eventualmente estejam precisando das nossas energias. Vamos dividir com todos eles esse momento que estamos aqui vivenciando neste momento. Mentalizem eles, estejam onde estiverem, que as nossas melhores energias, que os nossos melhores pensamentos adentrem todos os seus centros de forças, renovando célula por célula o seu corpo físico, célula por célula o seu corpo espiritual e célula por célula o nosso corpo mental, auxiliando assim todos eles nesta grande renovação. Desejamos que todos se sintam bem, amparados pelo Pai de amor, que nos acolhe, que nos conduz nessa jornada terrena. Assim, meus irmãos, para encerrar, vamos agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, neste grande e único momento de amor, que possamos estar sempre conectados com essa espiritualidade benfazeja. Que assim seja. Que todos possam retornar para seus lares melhores que aqui chegaram.